Boa tarde a todos e sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de estudo na nossa casa Despertar da Consciência. Hoje nós estamos com a nossa irmã Dilma Lima, do Novo Horizonte de Serra Talhada, com o tema Pontos Principais da Doutrina Espírita. Com certeza vai ser uma tarde muito agradável, onde a gente vai ter a oportunidade de refletir bastante sobre os ensinamentos da doutrina espírita, não é? E eu peço aos irmãos que desliguem os celulares ou coloquem no silencioso, para que a gente não perca essa harmonia durante a palestra. E começaremos com a nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por essa oportunidade, por estarmos aqui nessa tarde, refletindo sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Te rogamos, ó Mestre, que nesse momento nos envolva com fluidos de paz e de harmonia, para que assim esses ensinamentos possam nos tocar o coração e assim colocarmos em prática na nossa vida diária. E é dentro dessa paz, dessa luz, dessa harmonia, rogando todo o amparo da equipe espiritual dirigida à nossa casa, é que damos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Dilma. Irmãos em Jesus, boa tarde, muita paz. Trouxemos na tarde de hoje esse tema porque é um tema bem simples, é um tema já conhecido de todos nós, mas sempre é bom a gente relembrar, porque a gente adentra a doutrina espírita com aquela curiosidade, né? E aí depois a gente vai assistindo às reuniões, aquelas de estudo são mais específicas, por exemplo, o estudo do Livro dos Espíritos, né? Mais específica, mas aí durante as palestras a gente vai mesclando com temas diferentes, muitos temas do Evangelho, outros temas mesmo da vida do cotidiano, né? Mas esses pontos principais nunca a gente deve, né, esquecê-los, porque é a base da doutrina. E começando pela doutrina espírita, eu lembro assim que as pessoas sempre dizem assim, quando a gente diz assim, que religião você tem? Qual a sua religião? Aí espírita. Aí alguém diz assim, kardecista, como se existisse um espiritismo fora de Kardec, né? E na realidade a doutrina é dos espíritos, por isso que é chamado de espiritismo, né? Kardec diz para doutrina nova, né? Palavras novas. Então Kardec criou a palavra mediunidade, espiritismo e espírito, e não existe outro espiritismo, né? Existe, não é, outros segmentos religiosos, né? Que estudam a obra de Kardec, né? Que tem seus rituais, que a doutrina espírita respeita todos os segmentos religiosos, mas o espiritismo só existe um. Não existe um espiritismo com Kardec, ou de Kardec, ou sem Kardec, né? Mas a gente entende que a doutrina não é de Kardec, né? Doutrina espírita ou espiritismo, porque é dos espíritos. Kardec foi o missionário, né? Que veio organizar, né? Foi o codificador, foi ele que veio com essa missão de organizar esses ensinos dos espíritos. Logo, doutrina espírita ou espiritismo apenas existe um, que é esse codificado por Kardec, mas que não é de Kardec. Então, o nosso tema de hoje é o resumo dos pontos principais da doutrina espírita. São muitos, a gente apenas selecionou alguns, mas são muitos. Numa palestra seria impossível a gente relacionar e tratar de todos eles, mas fizemos aqui um resumo desses pontos principais. Aqui não estão todos, né? Então, nossa conversa de hoje está baseada na introdução do Livro dos Espíritos, nos itens de 1 a 6, certo? E a gente vai começar aí o que é espiritismo, não é? Então, a gente está falando de doutrina espírita. Então, o que é espiritismo? Trouxemos aqui o que está lá no preâmbulo do livro, que é o Espiritismo. Kardec diz: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais
que dinamam dessas mesmas relações. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Está no preâmbulo do livro que é o Espiritismo. Eu sei que em outras palestras, eu acho que até Cleo fez uma palestra agora há poucos dias sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, foi isso? Não é? Aí a gente viu que a doutrina espírita ela é baseada nesses 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Né? Então a doutrina espírita é isso, esse conjunto de ensinamentos, né, que tem esses 3 aspectos, né, da ciência, da filosofia e da religião. Qual é, né, o ponto principal da doutrina espírita? É a melhoria moral da humanidade. Né? Então, a doutrina espírita não se afasta nem 1 milímetro dos ensinamentos do Cristo. É o Evangelho de Jesus redivivo, quer dizer, renovado, trazido de uma forma mais simples, de uma forma mais atual, que a gente pode compreender melhor. Né? Então, doutrina espírita é o Evangelho do Cristo. Né? Não se afasta dos ensinamentos trazidos pelo o Cristo. Então, aí o que tem o que é a doutrina espírita lá no livro, que é o Espiritismo. Trouxe aqui um resumo das obras básicas, que a gente chamou Pentateuco. Se coloca como base essas 5, mas o que é o Espiritismo também é uma obra importante. Inclusive já tem alguns palestrantes espíritas renomados que eles aconselham a gente começar pelo que é o Espiritismo e não pelo Livro dos Espíritos, como a gente costuma, né? A gente costuma começar a doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, mas eles, embora tenha sido, a gente começa sempre pelo Livro dos Espíritos, mas eles dizem que o ideal é começar pelo que é o Espiritismo. Mas o Pentateuco, né, que está baseado na doutrina espírita nessas 5 obras, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Só para a gente lembrar. O Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Né? A gente sabe que Jesus prometeu, né, um Consolador, e nós, adeptos, estudantes da doutrina espírita, a gente tem essa certeza que o Espiritismo é realmente um Consolador prometido. E aí colocamos aí também uma frase de Chico Xavier para a gente observar realmente que a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, não se afasta dos ensinamentos do Cristo, que Chico Xavier em certo momento disse: se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Então, para a gente observar que doutrina espírita é o Evangelho do Cristo. Então, se em algum templo religioso, né, tem o nome, denominação de centro espírita, mas não é o Evangelho do Cristo, não se estuda o Evangelho do Cristo, não tenta se colocar em prática os ensinamentos trazidos pelo Cristo, com certeza não é Espiritismo. E o Espiritismo é todo baseado nessas 5 obras e nos ensinamentos do Cristo. E aí, sobre o Consolador prometido, Jesus nos prometeu, né? Está lá em João 14, 15 a 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Consolador prometido. Então, Jesus prometeu que enviaria, que rogaria ao Pai, pediria ao Pai, que é o Pai Deus, né? Jesus coloca Deus como um Pai bom, justo, misericordioso, né? Tirando aquela ideia trazida por Moisés, que foi necessário para aquela época, para o entendimento da humanidade naquela época, como um Deus rancoroso, que tinha, né, defeitos humanos. E aí Jesus apresenta para a gente Deus como um Pai. Então ele diz: eu rogaria ao Pai. Então ele rogaria a Deus um outro Consolador. Então Jesus, ele próprio já era um Consolador. Ele diz: eu rogarei um outro Consolador. Então aí a gente entende que ele está se colocando como um Consolador. Entendeu? Foi um Consolador, e como ele veio aqui, encarnou na terra uma vestimenta humana, esse corpo perecível teria que se acabar um dia. Então teve uma vivência curta, como a gente conhece da vida de Jesus, apenas 33 anos, mas que sua vinda aqui ao planeta Terra dividiu a história da humanidade antes dele e depois dele, para a gente observar a importância que teve, que tem para todos nós até o momento presente, e terá para sempre
a vinda desse Espírito na condição de Cristo, que é Jesus. Então ele disse que rogaria ao Pai um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Se Jesus disse que esse outro Consolador ficaria eternamente conosco, com certeza não seria uma pessoa. Porque Jesus sabia e sabe que a vida da matéria tem começo, meio e fim. Então esse Consolador que ficará para sempre não poderia estar representado na figura humana. Então a doutrina espírita, esse conjunto de ensinamentos, é lógico que Jesus estava falando de algo, e esse algo não era uma figura humana. Então a gente estudando a doutrina espírita e pelos ensinamentos que a gente recebe vindo do mundo espiritual, pelos espíritos, através dos médiuns e da codificação, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. E aí vamos agora adentrar no tema da nossa conversa de hoje, que é os pontos principais. Trouxemos aqui a diferença entre espiritualismo e espiritismo, né? Porque geralmente as pessoas fazem muita confusão, né? Então vamos relembrar aqui. O que é espiritualismo? Doutrina oposta ao materialismo. Então, materialista é aquela pessoa que só acredita na vida da matéria, né? Então, o espiritualista é uma doutrina oposta ao materialismo. Já tem algo a mais do que o materialista. O materialista acredita apenas na vida da matéria, que tudo se acaba com a morte do corpo físico, com o desaparecimento do plano físico. Já o espiritualista não. O espiritualista, ele acredita que existe algo além da matéria. Quem quer que acredite em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Então, espiritualista é aquela pessoa que já acredita que existe algo além da vida aqui material. Tem por base Deus e a sobrevivência da alma. Não tem por base a crença nos espíritos nem nas suas manifestações. Veja que agora já tem uma diferença com o espiritismo, porque nós, adeptos da doutrina espírita, a gente acredita, né, e a gente tem provas materiais de que os espíritos eles permanecem vivos e que podem se comunicar, e que existe um mundo parecido com esse no plano espiritual. Para o espiritualista não, ele sabe que existe algo que sobrevive à vida da matéria, mas não acredita nem na comunicação nem na existência desse plano espiritual. Então está aí a diferença entre espiritualista e o espiritismo, o espírita ou o espiritista, porque nós espíritas nós acreditamos que existe, né, algo, e esse algo se comunica e sobrevive, e que existe um mundo espiritual. Aí agora o espiritismo é o conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e suas relações com o mundo material. Então nós espíritas nós acreditamos, né, nós estudamos esse conjunto, né, de leis que vem revelar o mundo espírita. E também a gente estuda que existe a comunicação, que é possível, que o ser, ao desencarnar, conserva sua essência, o ser, e que pode se comunicar. Então, todo espírita é espiritualista. Por quê? Porque todo espírita acredita que existe algo após a vida da matéria. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas. A pessoa pode ser espiritualista e não ser espírita. Nós somos espíritas, automaticamente nós somos espiritualistas, porque a gente acredita que existe algo. E a gente vai mais além, que a gente estuda e a gente consegue até se comunicar. Quantos de nós já nos comunicamos através de um médium, né, com espíritos que estão no mundo espiritual? Então, não é questão de acreditar, a gente tem a certeza porque a gente trabalha no nosso dia a dia com isso. Então, o que é espiritismo? É esse conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e as suas relações com o mundo material. A doutrina espírita vem nos explicar de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui na Terra e para onde a gente vai após a morte do corpo físico. Então, isso aí está na introdução, no item 1 do
Livro dos Espíritos, a diferença entre espiritismo e espiritualismo, espírita e espiritualista. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é que é Deus. E aí Kardec, como pedagogo, como missionário, foi bem criterioso em colocar a primeira pergunta, que é Deus. E é bom isso, por quê? Porque tira essa ideia de que espiritismo é coisa do diabo. Se é que o diabo existe, né? Por quê? Porque Kardec começou com essa pergunta: que é Deus? É a primeira pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, se a doutrina espírita, não é, acredita, os espíritos acreditam em Deus, estuda sobre Deus, sobre sua natureza, seus atributos, se o objetivo da doutrina espírita é a melhoria, principalmente moral, dos espíritos, então está tudo de acordo com a lei divina, né? Então Kardec pergunta na questão número 1 do Livro dos Espíritos, está lá, as causas primárias, no capítulo 1, Deus, é o primeiro tema. Kardec pergunta: o que é Deus? Kardec já desumaniza aí essa questão, porque Kardec perguntou quem é Deus. Porque se Kardec perguntasse quem é Deus, estava colocando como forma humana, né? Como se, quem entre nós humanos, quem é Deus? Kardec diz: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a gente observar o universo, se a gente observar a organização do universo, com os planetas que giram, numa organização em órbita, que não sai 1 milímetro, 1 milésimo de segundo da sua órbita, com toda aquela organização, vindo para o nosso corpo humano, toda a organização do corpo humano, uma gestação, 9 meses de gestação, com toda aquela organização, o ser humano, que se desenvolve no útero materno, uma organização dessa, com tudo organizado. A gente conhece um autor aqui na Terra que faz isso com todas essas organizações, um ser humano. Então, se não foi um ser humano que fez isso com toda essa organização, que criou tudo isso, alguém criou. E esse alguém a gente chama de Deus. Que tem outras denominações, que outras pessoas que têm outro entendimento, que não chamam de Deus, mas sabem que é algo diferente de tudo que a gente já viu. Por mais inteligente que o homem tenha, mais inteligência que o homem tenha na Terra, não chega nem perto da inteligência suprema. Então Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária é primeiro. E aí nós trouxemos aqui também os atributos da divindade. Lá o tempo de Moisés, né? Moisés atribuiu a Deus, né? Um Deus que era vingativo, rancoroso, que se vingava, que castigava, né? Aí agora a doutrina espírita nos apresenta os atributos da divindade. Então esse Deus, essa inteligência, que a gente ainda, né, na condição cristã, não temos condição de entender Deus, mas pelo menos a gente tem condição de olhar para a sua criação e entender que existe algo. A gente não tem a condição de entender, não é, profundamente o que é Deus, mas a gente olhando para a sua criação, a gente já imagina a grandiosidade dessa energia que cria tudo isso. Então, trazendo aqui os atributos da divindade, Deus é eterno. Essa palavra eterno, como existe essa questão de palavras, Kardec fala muito da questão de palavra. Quando a gente fala sobre o Espírito, a gente também coloca como eterno. Existe uma diferença quando a gente diz o Espírito é eterno e quando coloca eterno como sendo um atributo de Deus. Deus aqui sendo eterno quer dizer uma coisa que não tem começo nem tem fim. A gente coloca também o Espírito como eterno, porque o Espírito, ao ser criado, jamais ele morrerá, né? Jamais vai se desfazer. Só que o eterno, colocado lá como Espírito, é diferente, porque o Espírito teve um começo, né? Então, eterno aqui em Deus é aquele ser, aquilo que nem teve começo nem teve fim. Porque se Deus tivesse tido um início, um começo, alguém tinha criado Deus. Então,
essa pessoa que criou Deus, isso que criou Deus seria Deus. Então, eterno aqui colocado como o que não tem começo e nem fim. Imutável, porque Deus não muda. Tudo abaixo de Deus está sujeito à lei do progresso. Tudo progride. Se progride, muda. Menos Deus. Tudo está sujeito à lei do progresso, que é uma das leis divinas, das leis de Deus. Menos Ele. Então, Deus não muda. Deus é imutável. Imaterial. O que a gente imaginar de matéria e o que a gente não imagina, Deus é feito de uma matéria diferente de todas essas que a gente conhece, que a gente vai conhecer. Deus é de uma matéria diferente. Logo, Ele é imaterial, não é feito de matéria nenhuma. Deus é único, não existe outro, tirando também a ideia, né, dos deuses. Moisés já trouxe essa ideia, né, de Deus único. Então, Deus é único, não existe outro Deus, portanto não existe deuses. Onipotente e onipresente, porque vê tudo e sabe tudo. Soberanamente justo e bom. Então Deus, Ele é soberanamente justo e bom. E essa justiça de Deus está diante das leis divinas. Como é que Deus aplica essa justiça? Será que vai ter um dia o juízo final? Será que vai ter aquele dia que a gente vai ficar perante essa divindade, esperando se a nossa sentença, se a gente vai ser condenado eternamente ou se a gente vai se salvar? Como é isso? Como é essa justiça divina? Porque Deus tem suas leis. E essas leis, todos nós estamos sujeitos a elas. E elas têm que ser cumpridas. Então, a justiça de Deus, ela se cumpre perante as suas leis. Esse momento final, do juízo final, é nós com nossa consciência. Um dia, no momento que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a milésimo, centésimo de anos, de dias, nós conosco mesmo. Vai ter aquele momento em que a gente vai fazer essa análise. Usando a nossa consciência, aí é justamente o juízo final. Então, é nós conosco mesmo. E as leis, elas estão aí, são imutáveis como Deus é. As leis dos homens não. A cada momento, a cada tempo, as leis precisam se refazer. Até porque essas leis humanas, elas tendem a se aproximar das leis divinas. Por isso que de tempos em tempos as leis mudam. Isso é natural, porque a gente muda, as coisas se modificam, melhoram. E as leis também vão se aperfeiçoando. Por quê? Porque o objetivo é que essas leis humanas, elas se aproximem o máximo possível das leis divinas. Isso aí está na introdução no item 6, atributos da divindade. E aí sobre Deus. Deus criou o universo, todos os seres, animados e inanimados. Deus criou o universo. O que seria, o que a gente imagina como universo? Será que o universo que a gente imagina é aquele que a gente consegue ver nos livros de geografia, nas imagens, na internet, daquela série de planetas? Será que o universo é só aquilo? Veja a palavra universo, o que é que ela transmite para a gente? É universal. Universo é algo muito maior do que a gente possa imaginar, não é isso? Então Deus criou o universo, todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. O que seriam os seres animados e inanimados, materiais e imateriais? Para a gente entender, trouxemos aqui o mundo, a constituição dos mundos, o mundo espírita, invisível, o mundo corporal, visível. O mundo espírita, invisível, entra aí os seres imateriais, que é normal, primitivo, eterno e sobrevive a tudo. O mundo espírita sobrevive a tudo. O mundo corporal, o mundo visível, materiais, dos seres materiais, ele é secundário e poderia deixar de existir e não ter existido. É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre a questão do mundo invisível, sobre a questão do mundo espiritual. Kardec pergunta, se
acabar aqui o mundo material? Kardec diz que esse mundo material, ele vai acabar, acaba um tempo, acaba porque tudo da matéria tem um tempo, não é? E o mundo pode até nem ter existido, porque antes já existia o plano invisível, que é o mundo espiritual, são os seres imateriais. No nosso caso, o espírito, a essência, criado por Deus. Como é essa criação de Deus, não é? Aí daqui a pouco a gente vai entender como é essa criação, o que é o espírito, o que é que Deus cria para que no futuro progrida até a condição de espírito. Então, o mundo espírita, ele é mais importante do que o corporal. A gente precisa do mundo corporal para progredir, para passar pelas provas, né? A gente só vai progredir, só vai passar pelas provas quando a gente está na matéria. Então, a gente precisa do mundo material, mas ele não é o mais importante. O mais importante é o quê? É o mundo espiritual, que a gente diz o invisível, que não é visível aos nossos olhos, a não ser que os médios que conseguem visualizar, né? Então, os seres imateriais, o mundo invisível, o mundo espírita é justamente o primitivo, o normal, o primitivo, é eterno e sobrevive a tudo. Por isso que a gente deve viver a vida da matéria. Aqui é necessário, nós estamos aqui, já viemos muitas vezes, com certeza ainda vamos voltar muitas vezes, mas não é o mais importante. A gente deve viver a vida da matéria, se preparando para a vida espiritual. Porque a vida espiritual é a que importa mais. E isso é possível, e Cristo veio nos ensinar a fórmula, a receita, o caminho para essa vida espiritual. Aí agora sobre a habitação dos espíritos, que ora está encarnado, desencarnado. Estão nos diferentes globos do universo. O planeta Terra é apenas um em bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de planetas. Se a gente imaginar o planeta Terra no universo, é quase nada, né? Quando a gente fala que Deus criou o universo, nesse universo está o planeta Terra. É um grão de areia no oceano. É um grão de areia. Os espíritos desencarnados povoam o universo fora do mundo material, ou seja, o mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. Nós vivemos ora na matéria, né? Ora fora da matéria. Os desencarnados e os encarnados. Vejamos aí, né? Os planetas giram com essa organização, os diferentes globos, né? Diferentes planetas, que todos são habitados, que a gente sabe que não é um privilégio da Terra, que Deus não faz nada para ficar obsoleto. Tudo de Deus tem um objetivo, logo não é privilégio a Terra ser habitada. A gente sabe que existe vida em outros planetas ou em todos os outros planetas, vida material, diferente do que a gente conhece aqui, com certeza. Para cada plano, para cada globo, vai ter os corpos adequados àquele planeta, na psicosfera daquele planeta, adequado. É como se a gente fosse fazer uma viagem, não é? A gente vai para um lugar frio, sai daqui e vai para a Suíça. Então aí a gente vai levar uma roupa mais fria, época fria. Aí vai sair da Suíça, vem para o interior de Pernambuco, sertão de Pernambuco, uma roupinha mais leve. Então, de acordo com o planeta. Então, os planetas também, sua matéria, cada um tem sua psicosfera, cada espírito vai ter a constituição adequada para aquele planeta, feito com a matéria adequada para a vivência naquele planeta. Mas existe vida em outros planetas. Isso aí a gente já foi comprovado pela ciência. Não é mais só a doutrina espírita, a ciência já comprova isso, né? E a constituição do homem? Então, nós, homem, encarnado, mas na matéria, nós somos constituídos de quê? O que é essa constituição? O que há no homem, na alma, né? Kardec fez essa diferença entre alma. Então, há no homem 3 coisas: a essência, né? O perispírito e o corpo físico. A alma, colocada aí, a alma, mas sendo o espírito, essa essência. Veja que é uma energia. O que é que Deus criou no momento da criação?
Deus criou algo que evolui e chega à condição de espírito. É isso que Deus criou, né? Esse princípio inteligente que Deus criou, né? Ele vai progredir, inclusive progredir nos reinos até chegar à condição nominal. Então Deus criou essa energia, está aí bem colocado a alma aí, que a gente vai ver a diferença de alma, mas é como se fosse o espírito. O perispírito, que é o corpo físico, é uma cópia desse perispírito. O perispírito é quem molda o corpo, e o corpo físico, que é o material, que é feito de acordo com o planeta em que o espírito vai habitar. Então nós temos aí, nós somos formados de 3 coisas. Nós somos o espírito, nós temos um perispírito, que é um corpo mais sutil, e temos esse corpo mais denso, adequado à vida no planeta Terra, que é esse corpo material. Então a alma é o ser imaterial, o perispírito, que é o laço que une o espírito ao corpo. A ligação entre o corpo material e o espírito é através do perispírito. Do mesmo jeito, é do espírito para o corpo, é tudo pelo perispírito. Então é o laço que une. Então, da matéria para o espírito através do perispírito. Do espírito para a matéria, também essa ligação é através do perispírito. Então aí ser material, perispírito, princípio intermediário, e o corpo físico é o ser material, que é isso que tem uma vida que dura um certo tempo e depois vai perecer, porque é natural. Nascer, viver, morrer, progredir sempre, tudo progride. Então tá aí, nós somos constituídos disso. Nós, aqui o ser humano, nós temos um corpo, nós temos um perispírito, nós somos o espírito, nós somos a essência. O ser pensando é o espírito. Então, eu não tenho um espírito, eu sou o espírito, eu tenho um corpo, né? E a alma, aí Kardec fez uma diferença, colocou a alma como sendo o espírito encarnado. Como Kardec nem fala a questão de palavras, aí para fazer uma diferença, Kardec colocou espírito quando está desencarnado e quando está encarnado, alma. O que é a alma? É o espírito encarnado. Então, a alma é um espírito encarnado. A individualidade. A alma possui sua individualidade antes de encarnar e a conserva após a separação do corpo material. Então, veja que o espírito, ele tem é o quê? É uma individualidade. Que essa essência é conservado, já existia antes de reencarnar, passa uma vida aqui na matéria com essa vestimenta do corpo físico, após a morte do corpo físico, que é natural morrer, essa essência, esse espírito, ele volta ao mundo espiritual. Isso é que é o espírito. Então já existia antes. O espírito, ele não é criado no momento da concepção. No momento da concepção, né, a relação sexual com a concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo, ali a partir daquele momento vai ser feita, existe a fecundação, vai desenvolver um corpo físico. Apenas os pais biológicos da matéria contribuem para esse corpo material. O espírito já existe lá no mundo espiritual e a partir do momento da concepção, o espírito ele é ligado ao corpo. Os 9 meses de gestação é justamente para que haja, né, esse laço, eles vão estreitando até o momento do nascimento. O espírito ele não é feito no momento da concepção e nem é dos pais. Os pais entram com a vida da matéria, com o corpo material. O espírito ele já existe e é ligado no momento da concepção. Então nós temos um corpo, nós somos o espírito, nós somos uma individualidade. E a hierarquia dos espíritos, Kardec classificou os espíritos, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes. O que é o espírito? O que é a alma? O que é os espíritos desencarnados? Não é os espíritos que viveram aqui na Terra, quando a gente morre, né? O corpo físico perece, a gente desencarna, né? Morre, logo após a morte há um desencarno, e o espírito ele permanece vivo, sobrevive e vai para algum lugar. E o espírito ele conserva. Então, o que são os espíritos? Kardec pergunta no livro dos Espíritos, né?
O que é o espírito? Os espíritos que a gente, muitas vezes tem gente até que tem medo, quando fala em doutrina espírita, espiritismo, que tem medo de alma, tem medo de espírito, mas o que é o espírito? Somos nós. Quando perdemos o nosso corpo físico, vai para o mundo espiritual, com esse perispírito e a gente do espírito. Então, o que é esse espírito? São as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Na vivência aqui na Terra, nós não estamos em condições diferentes, embora nós estamos na condição de espírito que precisa reencarnar, isso aí é geral, e tem os específicos. Nós estamos aqui nesse grupo, já talvez aqui o quê? 15, 20 pessoas, nós estamos aqui nessa condição de espírito encarnado, de espírito ainda que precisa aprender muito na condição de habitar o mundo de provas e expiações, nos preparando para o mundo de regeneração, mas nós estamos aqui, não estamos em graus, no mesmo grau, né? Nós estamos muitas vezes diferentes, né? Até na vida da matéria a gente tem pensamento diferente, a gente tem uma opinião diferente, então na essência, na espiritualidade também não é diferente. Então, existe, Kardec tentou classificar, também isso não é absoluto, né? Mas é relativo, mas é uma forma que Kardec encontrou para a gente ter uma ideia dessa classificação do que a gente precisa aprender, do que a gente precisa evoluir. Então, os espíritos pertencem a classes diferentes, existem as classes e as ordens diferentes. Então, muitas vezes a gente acha assim, não, a comunicação foi do espírito, mas será que o espírito, o simples fato dele ter perdido o corpo físico, ele vai se comunicar e vai dar uma comunicação elevada, porque agora ele está desencarnado? Alguém que teve uma vida normal aqui na Terra, desencarna, o simples fato de ter perdido o corpo físico, agora já tem condição de dar uma comunicação, de instruir alguém, de se comunicar através de um médium para trazer grandes lições para a gente, só porque agora é espírito, não tem mais o corpo físico? Não, o espírito ele é o que ele é. O que a gente conserva. Então, Kardec fez essa classificação, e principalmente para quem trabalha em reunião mediúnica, a gente precisa ter muito cuidado com comunicação mediúnica, e até fora das casas espíritas que tem médium, né, que dá comunicação até fora da casa espírita, precisa ter cuidado com essas comunicações, né? O centro espírita é um local que é preparado para a reunião mediúnica, para a comunicação dos espíritos, mas a gente precisa ter muito cuidado com as comunicações, porque os espíritos, eles podem nos enganar, e enganam muitas vezes. Então é preciso a gente ter cuidado com as comunicações mediúnicas, né? Analisar, né, a essência daquela mensagem, porque os espíritos, eles podem nos enganar, porque os espíritos, eles são, por exemplo, uma pessoa aqui na Terra, uma pessoa que gostava de colocar, como popular, aquela pessoa que gosta de colocar apelido nas pessoas, sempre coloca, 2, 4 olhos, perna manca, não sei o quê. O espírito gosta de brincar, gosta de tirar onda. Aí essa pessoa morre, ele deixou de gostar desse tipo de brincadeira, só porque o simples fato de ter mudado para o plano espiritual, ele agora se tornou uma pessoa séria. Não, continuou com os mesmos gostos, com suas mesmas virtudes, os mesmos defeitos. Claro que vai progredir, vai aprender, vai se melhorar, mas o simples fato de ter passado do mundo material para o espiritual, a pessoa nem ficou melhor nem pior. O desencarne não torna ninguém anjo nem demônio. O desencarne, nós somos o que nós somos. É isso que nós levamos. O verdadeiro eu, o que eu sou, a gente leva nossas virtudes e nossos defeitos. Aí por isso Kardec fez essa classificação para que a gente ficasse mais atento e para a gente entender o que a gente precisa melhorar em nós. Então eu trouxe aqui um resumo, né? Na primeira classe está aí os espíritos puros, os que já alcançaram a perfeição, ele não precisa reencarnar, né? Nós temos o caso aqui no planeta Terra, só um espírito perfeito que já encarnou na Terra foi o Cristo, né? Porque Jesus, que está nessa condição de Cristo, que é justamente um espírito puro, e ele não precisa encarnar. Cristo, por exemplo, não precisava encarnar na Terra, mas como ele é o governador do planeta, participou da constituição do planeta e sentiu a necessidade de vir aqui para nos ensinar, né, o que a gente precisa fazer para alcançar essa perfeição. Mas não precisava mais, por isso que a gente, que nessa condição de Cristo, que encarnou na Terra só Jesus, Espírito puro. Aí essa aí são da primeira ordem, então não mais reencarnam, quer dizer, não precisam encarnar. Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou até porque foi a primeira vez, porque ele já era tão evoluído que participou
da construção do planeta. Então ele não reencarnou, ele encarnou, ele veio aqui naquela época, né? A segunda ordem são os espíritos bons. Vejamos aí que já tem uma diferença. O espírito puro já é lá no topo da pirâmide. Os espíritos bons, aí são da segunda classe, são os superiores. Terceira classe, espírito de sabedoria. Quarta classe, os sábios. Quinta classe, os benevolentes. Isso aí é o predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Os espíritos que estão nessa segunda ordem, já o que predomina nele é a vida espiritual, né? E desejo de fazer o bem. Os da terceira ordem são espíritos imperfeitos, nós aqui, né? A maioria dos habitantes do planeta Terra nessa condição que nós estamos. Então tem a sexta classe, que é os perturbadores, né? Batedores e perturbadores, os neutros, pseudo-sábios, desculpa aí, foi um erro, tirei da internet, só vi depois que está com SS a mais, desculpem aí. Nona classe, os levianos e os impuros. Quais são as características principais dos espíritos da terceira ordem? Predomina da matéria sobre o espírito, que predomina mais no espírito nessa terceira ordem é a vida material, a vida da matéria, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que eles são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende, apresentam ideias pouco elevadas. Veja que são espíritos da terceira ordem. Depuram-se e elevam-se pelas provas da reencarnação. Por isso que precisam reencarnar. Veja que lá os puros não precisam. E esses aí precisam. O da segunda ordem também. Só para a gente ter uma ideia, né? E essa hierarquia? Os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em saber, nem em inteligência, nem em moralidade. Para a gente entender que uma comunicação mediúnica, uma comunicação através de um médium, tem que ter muito cuidado. Porque o espírito pode se passar por outra pessoa, o espírito pode apresentar um linguajar que você pensa que ele é um espírito elevado e não é um pseudo-sábio, né? Então os espíritos não são iguais nem em poder, nem em saber, nem em inteligência, nem em moralidade. O espírito, eles são as almas dos homens que vieram aqui na Terra. O espírito continua sendo o que ele é. Se aqui na Terra for uma pessoa boa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Irmã Dulce se comunicando numa reunião mediúnica. É o que ela era aqui na Terra, não é? Quem foi Irmã Dulce aqui na Terra? O trabalho que realizou. O Chico Xavier. Um grande. Quer dizer, esse espírito, ele vai se apresentar numa comunicação mediúnica, o que ele é. É um espírito bom, do bem, ligado ao bem, que praticou o amor ao próximo. Então, ele é assim que ele vai se apresentar. O simples fato de ter perdido a composição física não vai deixar ninguém melhor nem ninguém pior. Não é, aí não quer dizer assim, por exemplo, alguém pode dizer assim, então, por exemplo, eu gostava muito de minha avó. Minha avó desencarnou, eu posso pedir ajuda a ela? Pode. Agora, se ela vai ter condição de ajudar, né? Mas se é uma pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu confio, eu posso pedir ela ajuda. Agora, ela vai ter condição de ajudar, o prece nunca fica perdido. Se ela não tiver condição de ajudar, mas vai ter alguém que vai ajudar. Vai lhe ajudar. Agora, não quer dizer que minha avó, porque eu gostava muito dela, ela vai poder me ajudar naquele momento. Né? Porque cada um na sua condição. O espírito desencarna e tem a condição que ele tinha aqui na Terra. Não melhorou nem piorou. O retorno ao mundo espiritual. Deixando o corpo, a alma, que é o espírito aqui, o espírito encarnado, volta ao mundo dos espíritos e aguarda uma nova encarnação. É aí onde a gente diz que o espírito, nessa condição, né, que deixa o corpo, volta ao mundo dos espíritos e aguarda uma nova reencarnação. Esse período que o espírito fica no mundo espiritual entre uma reencarnação e outra é chamado de erraticidade. Isso quando a gente diz assim, o espírito errante. Essa palavra errante não vem de errar, não. A erraticidade é um período que o espírito passa no mundo espiritual e ele precisa reencarnar. Então, o espírito
está na erraticidade, não é porque ele está no local de sofrimento, não é porque ele é errado, porque ele é gente ruim, não. Erraticidade é justamente isso, é um intervalo entre uma reencarnação e outra. Aí o espírito fica na erraticidade, é uma condição, não é um local, é uma condição do espírito. A condição dele é de quê? Que ainda precisa reencarnar. Logo, esse período é chamado de erraticidade e o espírito errante, mas não é de errar. Então, é a condição do espírito que precisa ainda reencarnar. Aí fica na erraticidade, retorna ao mundo espiritual, deixando o corpo, a alma, volve ao mundo dos espíritos e aguarda uma nova reencarnação. A encarnação dos espíritos sempre na espécie humana, nunca no corpo de um animal. E também às vezes as pessoas confundem muito essa questão. O que é que acontece? Deus cria essa energia, né, cria algo que vai progredir. Esse progresso passa pela experiência dos reinos. Então, Deus cria sempre. Nesse momento, Deus está criando algo que vai progredir para ser espírito, essa energia do princípio inteligente, né? Deus cria. Aí esse princípio inteligente, ele vai experienciar nos reinos. Aí tem o mineral, o vegetal, o animal, até chegar na condição que Kardec coloca como nominal. Aí passa a ser a condição de espírito. Aí não quer dizer que essa essência, essa individualidade que experienciou no reino vegetal, por exemplo, um cactus, depois no animal como um gato, não quer dizer que o espírito, por exemplo, eu já fui um gato, um cachorro, um papagaio, não, porque não era eu. O eu é essa individualidade. Quando chega na condição de espírito, aí sim, aí é eu. É justamente essa individualização do princípio inteligente. Existe o princípio material e o princípio inteligente. O princípio inteligente é justamente isso, e o material é a vida da matéria, né? Que é o fluido universal, que vai construir tudo que for da matéria. Tudo que for da vida da matéria vem do fluido universal. Então, pronto. Então, reencarnou espécie humana. O espírito não reencarna como uma pessoa, um corpo humano, depois ele morre, desencarna e vai voltar como um gato, como um cachorro. Não existe isso. Até porque não era espírito. Agora, essa essência que desenvolveu e chegou à condição de espírito, passou por esse reino, mas a gente não tinha consciência. Não era espírito. Logo a gente não lembra que foi cachorro, que foi gato, que foi um cacto, que foi uma plantinha, que foi uma alga. Não, a gente não lembra porque não era espírito. Então a encarnação dos espíritos é sempre na condição humana, é espírito, então só vai encarnar no corpo humano. Como vai ser esse corpo, vai depender da condição do espírito, o corpo vai se apropriar da necessidade que o espírito vai passar na matéria. Aí esse corpo pode ser diferente, né? Mais perfeito, e aí de acordo com a condição do espírito que vai encarnar, que vai precisar daquele corpo, mas reencarnar corpo humano, nunca no corpo de um animal. Kardec também faz essa diferença na introdução do Livro dos Espíritos, para a gente compreender melhor. O progresso dos espíritos, Deus cria simples e ignorante, quer dizer, sem conhecimento, mas com condição de aprender, de desenvolver, de evoluir. Aí a gente vai da condição de espírito imperfeito, bons, e chega à condição de puros. Pela reencarnação, passa pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Então, quer dizer também que todo espírito tem que passar por isso? Não. Nós, de acordo com as nossas decisões, usando nosso livre-arbítrio, aí a gente vai reencarnando, vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo, e aí a gente vai. Necessariamente tem que passar por todas essas classes, não. Aí o espírito, cada um faz a sua trajetória, né? Geralmente a gente passa muito tempo e sofre muito, mas são as nossas escolhas mesmo. Nossas qualidades são as do espírito que está encarnado em nós. As qualidades, os defeitos, não é da matéria. A gente costuma dizer assim, mas a carne é fraca, o espírito é forte mesmo. Mas as decisões são do espírito. A gente não pode culpar o corpo. O homem de bem é a encarnação de um bom espírito. Então aquela pessoa de bem, aquela pessoa que faz tudo certinho, é porque a essência, o espírito ali encarnado é de uma pessoa boa. O homem perverso é a encarnação de um espírito ainda impuro, que ainda tem muito que aprender,
que ainda está endurecido, que ainda está muito ligado à matéria, muito ligado ao mal, que ainda predomina os instintos. Mas as qualidades, as nossas virtudes, nossas qualidades, os nossos defeitos são nossos. Por isso que a gente leva. Se fosse da matéria, se a matéria e o corpo fosse quem dominasse tudo isso, quando a gente morresse, fosse para o cemitério, tudo ficava. E não fica, não é? A gente leva nossas qualidades, nossas virtudes, nossa vontade, o que a gente quer, a gente leva. Um espírito que desencarnou, que tem desejo de fazer o bem. Aquele espírito, pronto, um trabalhador, qualquer um de nós, um trabalhador da casa espírita que já despertou para a caridade, já desenvolve um trabalho de caridade. Esse espírito, quando morrer, vai gostar de fazer o quê? Vem para onde? Quando alguém na casa espírita pensar, eita, vamos iniciar um curso de gestão na casa espírita. Pensou nisso. Aquele espírito que já é trabalhador da casa, que já tinha esse ideal, que já tinha esse desejo, que já trabalhava no bem, até de outra religião, um padre, uma freira, um pastor evangélico, vai se aproximar. Porque gosta de fazer o bem. Não perdeu, que isso não é do corpo físico, é do espírito, é patrimônio espiritual, é bagagem nossa. Então aquele homem de bem é a encarnação de uma pessoa boa. Aquele perverso que ainda está muito ligado à coisa da matéria, às coisas materiais, aos instintos, se deixa muito levar pelo instinto, vai aprender, ainda vai sofrer mais um pouco, mas vai aprender. Porque nós somos o que nós somos. Perdemos apenas o corpo físico. A ação dos espíritos exerce ação incessantemente. Como a ação dos espíritos sobre a matéria? O que é que a doutrina espírita nos apresenta sobre a ação dos espíritos na matéria, no corpo físico? Está lá no item 6 do Livro dos Espíritos, na introdução. O mundo moral, o mundo físico e a matéria constituem uma das potências da natureza, são a causa de uma multidão de fenômenos. Os espíritos, eles estão em toda parte, não é isso? Os espíritos são as almas dos homens que vivem na Terra, estão em toda parte, né? A gente está aqui na casa espírita, nós somos aqui os encarnados, mas desencarnados deve ter muitos aqui. E esse espírito desencarnado só está aqui na casa espírita? Não, está em qualquer lugar, está na nossa casa, está na praça, está na rua. E que eles são atraídos de acordo com as suas afinidades, com os seus gostos, não é? Então os espíritos, eles exercem a ação incessantemente. Kardec pergunta se os espíritos influenciam nas nossas ações, nos nossos atos. E os espíritos respondem que tanto é que são eles que nos dirigem. Porque muitas vezes a gente deixa se levar por essas influências. Essas influências podem ser boas, pode ser má, pode. Vai depender do nosso pensamento, das nossas ações, e aí os espíritos, eles se afinizam com nós e entram em sintonia com aquilo que a gente pensa, que a gente age, que a gente está fazendo. Então a ação dos espíritos sobre a matéria exerce a ação incessantemente. Como é isso? A relação dos espíritos com os homens são constantes, os bons ou os maus. Como é a influência dos bons espíritos? Veja que é uma sintonia, é como se fosse uma frequência de rádio, né? Então, aquela pessoa que está pensando no bem, que está ligada ao bem, então vai atrair esses espíritos que estão na mesma sintonia. Os espíritos bons nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas, nos ajudam a suportá-las. Os maus, que estão na condição de maus, aí maus no sentido de que ainda tem muito que aprender, não é mal de ser ruim, não, que Deus não cria nada ruim. Todos nós somos filhos de Deus e Deus não cria nada ruim, mas que ainda está nessa condição que predomina a vida da matéria, ainda está nessa condição de fazer o mal, que se compraz com o mal, que se liga muito às coisas da matéria, ele nos impele para o mal, ele nos goza de ver-nos, assemelha-nos a ele. Por quê? Porque quando a gente pensa também no mal, a gente atrai para a gente também aqueles que estão na mesma sintonia. Quando é no bem, eles potencializam para o bem, e se for para o mal, também potencializa para o mal. A gente precisa ter cuidado com aquele pensamento, que a gente diz assim, eu tive uma ideia, eu pensei, ao invés de dizer, esse pensamento não é meu. Tem que ter muito cuidado, né? Porque os espíritos, eles nos influenciam mesmo. E a gente tem que ter o discernimento para saber, se for um pensamento bom, com certeza, se for uma influência, é uma influência boa. Mas se o pensamento é ruim, e tiver uma influência, com certeza a influência não é boa. Então eu já tenho aquele defeito em mim, potencializado por esses
por esses espíritos que são desencarnados, que se afinizam comigo, que estão na mesma sintonia, que gostam do que eu gosto. Tem que ter muito cuidado com isso. Que aí é onde entra num processo bem devagarinho, e chega até um processo obsessivo, quando é uma influência má, de um espírito menos feliz. Principalmente quando é a questão de vingança. As comunicações dos espíritos com os homens, elas podem ser ocultas ou ostensivas. Influência boa ou má, oculta, que é solta só aquela ideia, e aí a gente vai absorvendo aquele pensamento, e a gente pensa que a ideia é nossa, que aquele pensamento é nosso. Cabe a nós discernir as boas das más inspirações. Ostensiva, por meio da escrita, palavras e outros, que é quase sempre pelos membros, que são os instrumentos do mundo espiritual para o mundo material. Então essa influência ela pode ser oculta, né? A gente sofre, por exemplo, e essa influência é boa, existe. Todos nós temos um anjo da guarda. O anjo da guarda, como é que a gente se comunica com o nosso anjo da guarda? Né? Através dessa influência, a gente entra em sintonia com o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda é uma influência boa. Mas também a gente pode, dependendo do que a gente está pensando, do que a gente está realizando, a gente pode também ter essa influência negativa. E a ostensiva é a escrita, é uma carta, é uma comunicação, né? Uma mensagem, uma psicografia, que já é através dos membros. A moral dos espíritos superiores é a do Cristo. Fazer aos outros que gostaria que os outros nos fizessem. Fazer o bem e não o mal. Então, a moral dos espíritos superiores é a moral do Cristo. O espírito que incita ao mal, a discórdia, não é um espírito bom. Os espíritos bons, superiores, a moral deles é a moral do Cristo. É fazer o bem, fazer aos outros que gostaria que os outros nos fizessem. Ensina os espíritos superiores a nos desligar da matéria, desligar-nos da matéria, das futilidades mundanas. O que é que nos aproxima da matéria? São essas futilidades, essa vida da matéria. E o que faz nos aproximar da vida espiritual, o amor ao próximo. Então, quando a gente se desliga mais da vida da matéria, quando a gente se liga mais à vida espiritual, à vida da matéria, a gente vive aqui só normalmente, não se liga tanto, o que seria a vivência ostensiva da sutilidade das coisas mundanas? É o orgulho, o egoísmo, a falta de humildade. Isso são futilidades mundanas que nos ligam à matéria. Quando a gente se desliga isso, a gente se liga aos espíritos superiores, à vida espiritual. Nos avizinha na natureza espiritual. Quando a gente se desliga da vida mundana, da vida material, e quando a gente pratica o amor ao próximo, a gente se liga mais à vida espiritual. E ao contrário, o que nos prende à vida da matéria? O egoísmo, o orgulho, a sensualidade e outro, né? Isso nos aproxima da natureza animal, nos deixa mais apegados à vida da matéria. Aí é onde vai mais o instinto, que é mais ligado à vida da matéria. Influência da matéria. O espírito encarnado se acha sob influência da matéria. Quem a vence se aproxima dos bons espíritos, quem a deixa dominar se aproxima dos espíritos impuros. Quanto mais a gente eleva o nosso pensamento em prece, em oração, bons pensamentos, boas leituras, estudar o Evangelho do Cristo, ajudar o próximo, isso aí vai nos aproximando da vida espiritual. E quando a gente se deixa levar por a vida da matéria, a gente se aproxima dos espíritos impuros e que deixa dominar por essa vida material. Ensina os espíritos superiores que não há falta irremissível. Outro dos pontos principais da doutrina espírita é a consolação. Os espíritos superiores nos informam que não há falta irremissível. Não há nenhuma falta que a gente tenha cometido, por mais grotesca que seja, que não tenha como a gente consertar. A reencarnação sempre pode apagá-las conforme os desejos e as forças. Então os Espíritos nos ensinam que não tem nenhuma falta que a gente tenha cometido que a gente não tenha como consertar. Agora é preciso se determinar para deixar de fazer, né, e trabalhar o caminho contrário. Fazer o bem do tamanho daquele erro que a gente cometeu. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então,
Quanto maior a falta, maior a gente tem que trabalhar do bem para cobrir aquela falta. Mas não existe nenhuma falta que a gente tenha cometido que não tenha conserto. Não existe falta irremissível. Todas elas, qualquer uma delas, a gente tem como consertar. Agora é preciso querer, se determinar, se perdoar, né? Ou perdoar outra pessoa, ou perdoar nós mesmos para recomeçar. É preciso um recomeço. Então, há como a gente fazer um caminho diferente. É preciso que a gente queira. Quando a gente se determina para o bem, a gente tem a ajuda desses espíritos que são ligados ao bem. Para terminar, trouxemos aqui, né, uma frase de Kardec que diz: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é sua consequência inevitável. O objetivo principal da doutrina espírita não é fazer adepto, não é fazer espírita. O objetivo principal da doutrina espírita é a melhoria. Uma pessoa está passando por um problema, por exemplo, de obsessão, procurou uma casa espírita, melhorou, ficou bom. Quiser se tornar espírita, ótimo. Trabalhador da casa espírita, ótimo. As casas espíritas precisam muito de trabalhadores. Mas o mais importante é que a pessoa seja tocada da necessidade da reforma íntima. Que a pessoa se reforme, que faça suas reformas, se melhore. Se a pessoa se melhorar, não é preciso ser espírita. Eu acho interessante que Raul Teixeira diz numa palestra dele que essa questão diz assim: então se a pessoa procurou uma casa espírita, está passando por uma dificuldade, procurou uma casa espírita, melhorou, é obrigado a ser espírita? Não. Ele disse: então assim, se eu precisar de um trabalho de um advogado, procuro um escritório de um advogado, porque eu estou precisando de resolver uma situação numa justiça, e eu preciso de um serviço de um advogado, eu procuro um advogado, resolve minha situação, eu tenho que virar um advogado? Eu estou doente, aí procuro um médico, vou para um hospital, para uma clínica médica, vou me consultar, eu tenho que virar um médico porque eu fiquei boa? Não. Mas o objetivo da doutrina espírita não é formar espírita, é formar homens de bem. Então, com o espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é sua consequência inevitável. O importante é que a pessoa seja tocada da necessidade de se reformar, da melhoria íntima, da reforma íntima. O objetivo da doutrina espírita não é fazer adepto. Agora, se a pessoa procurou a casa espírita, foi beneficiada, se tornou estudante da doutrina, vai se tornar um trabalhador, ótimo. A casa espírita, toda casa espírita é carente de trabalhador. E a seara do Cristo está aberta para qualquer um. Que bom que veio, que ficou, se tornou espírito trabalhador. Mas se não, se sair da casa espírita com essa ideia que precisa se reformar, melhorar, evoluir, progredir moralmente, a doutrina espírita já fez o seu papel, já fez o que tinha que fazer. Para encerrar, trouxe aqui um vídeo de uma música que é uma prece, antes da gente fazer a prece final, para que a gente possa pensar um pouquinho. Vamos ouvir. Peço ao bom Deus que possa te
Obrigado pela atenção, pela oportunidade de estar aqui nessa casa para mais uma conversa com vocês. Que Jesus abençoe, muita paz, uma boa semana a todos. É sempre bom a gente poder refletir sobre os fundamentos, não é? Nos lembram essas questões que diferem o Espiritismo das outras denominações, especialmente quando diz respeito à compreensão de Deus e da bondade divina, não é? Por isso é que o Espiritismo nos traz esperança e consolação. Agradecendo a nossa irmã Dilma, que ela possa levar o nosso abraço fraterno a todos que fazem o Novo Horizonte, que já somos parceiros, né? Já somos praticamente a mesma casa. E eu convido a irmã Anunciada para fazer a prece final. Pai de bondade, misericórdia, Mestre Jesus, amigos espirituais que estão presentes aqui, que nos assistiram nesta palestra, que incluíram a nossa irmã palestrante, para, com palavras simples, trazer tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos sobre essa doutrina consoladora. Nós agradecemos e pedimos a Deus que a abençoe, que proteja os seus projetos de vida. E agradecidos por essa oportunidade de aprendizado, e pedimos também as bênçãos para esta casa, para os irmãos participantes, para a direção desta casa, para o nosso irmão amigo que se encontra um pouco doente, que a espiritualidade possa dirigir seus passos, seus caminhos, para que possamos construir no futuro um espaço de formação, de benevolência nesta cidade para os irmãos necessitados. E agradecer